Quando surge Família Palmeiras? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos ver uma análise feita pela mídia brasileira e colocando frente a frente Palmeiras e São Paulo. A final tá pegando fogo. E vamos que eles analisaram de posição por posição, Palmeiras e São Paulo. Então já aproveita e senta o dedo no like e se inscreve no canal, que isso ajuda bastante. Vamos lá pro vídeo. Autoridades paulistas para rever o conceito de torcida única nos clássicos em São Paulo. Todo grande jogo, a gente faz um quem é melhor aqui no Seleção e não será diferente com esse. Roda a vinheta. Uma forma também de a gente passear pelas prováveis escalações. No gol, o Everton e Rafael, você ganha o par ou ímpar. Quem é o seu goleiro, Renata? O Everton. Apesar de Rafael estar dando muito conta do recado, inclusive fez 2 defesaças contra o Corinthians em Itaquera. Um goleiro muito importante para a fase que o São Paulo precisava, né? Desde o Rogério Ceni não tinha um goleiro que se firmava tanto quanto o Rafael tem se firmado nessa função. Mas o Everton, acho que pela história que tem já no Palmeiras, por tão decisivo que foi, eu colocaria o Everton. O Everton, sem dúvida nenhuma. O Everton. Okay. Outra prateleira de goleiro. O quanto você precisa dele, sempre está lá. O Palmeiras ganha esse brasileiro de 2003. Pela defesa do pênalti. Defesa do pênalti que ele faz com o Tiquinho. 37 do segundo tempo, 3-1 Botafogo. Exatamente. Tiquinho, artilheiro do campeonato brasileiro. E até então o craque do campeonato contra o Everton. Exato. Pênalti pro Botafogo, o gol do Palmeiras. É isso. Lateral direita ou zagueiro pela direita, né? A gente está projetando que o Marcos Rocha joga domingo. E no caso do São Paulo é o Rafinha. Fica até uma comparação boa, porque além de laterais de origem, a função deles não é tão diferente assim. Você vai de Marcos Rocha ou de Rafinha nesse que é melhor? Cara, eu gosto muito do Marcos Rocha, mas eu acho que o Rafinha é essencial no time do São Paulo. Ele constrói muito por dentro, ele faz essa proteção na zaga, o setor defensivo cresce muito com ele ali do lado, eu vou de Rafinha. Difícil, hein? Nível alto, né? Nível alto dos dois. Eu acho até pela posição que vai jogar, eu vou me inventar uma desculpa para eu mesmo, para me facilitar. Marcos Rocha jogando de zagueiro pela direita não é o mesmo Marcos Rocha, então eu vou de Rafinha. Rafinha. Consensual. Na zaga, dessa vez a gente vai dar uma moleza na zaga. As demais posições vai ser tudo mano a mano. Na zaga vocês podem escolher 2 zagueiros ao bel prazer. Conrado, quem você escolhe entre Gustavo Gomes, Murilo, Arboleda e Diego Costa? Escolha os seus 2 preferidos. Gustavo Gomes e Murilo. Os 2 do Palmeiras. Renata? Arboleda e Gustavo Gomes. Paulo Nunes. Caraca, cara. Apesar de que nos 2 não jogariam juntos, Gustavo Gomes e Arboleda, mas Bem. É isso. Cara, eu gosto muito do Arboleda, mas o Murilo cresceu muito. Eu vou de Gustavo Gomes e Murilo. Ok. Acho que o Beraldo aqui poderia fazer uma diferença nesse quem é melhor. Sim. Mas o Beraldo já é passado para o São Paulo. E na lateral esquerda, eu vou induzir o voto de vocês. Porque assim, o cara que era titular do Wellington, o Caio Paulista, hoje é reserva do Piquerez. Sem falar o que o Piquerez joga, né? Tudo bem, então, além disso. Além disso, né? Porque o Palmeiras tirou o titular. Que o Caio Paulista não é lateral esquerdo, como eu falei aqui na última. Mas era o titular. O Palmeiras tirou o titular da posição, que hoje é reserva do Piquerez. Mas o Piquerez é absurdo. Também. Pra mim foi o melhor lateral do O Wellington tá num início de temporada muito bom no São Paulo. Você iria de Piquerez? Não, eu iria de Piquerez. Piquerez é um dos melhores laterais. É o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Junto com o Ayrton Lucas, ano passado. Ainda que o Ayrton Lucas tenha oscilado, acho que ele teve uma regularidade maior. O Juninho Capixaba foi bem, mas acho que o Piquerez mas eu acho que ele é melhor. Ele é muito bom. Isso. Ele é muito bom. O Piquerez é absurdo. E agora, quase tudo consensual. Arana só na tá zaga voltando também, só pra gente não esquecer. Ela falou que foi do campeonato, né? Do campeonato. Não, é o Piquerez. Ok. No que a gente se habituou a chamar de primeiro volante, vamos comparar Zé Rafael com Pablo Maia. Você vai de Zé Rafael ou Pablo Maia, Conrado? Zé Rafael. Mesmo jogando na que não é dele, mas tudo que ele tem feito pelo Palmeiras em todas as posições, para mim é imprescindível para esse time campeão, vencedor. Apesar do Pablo Maia ter vindo muito bem da base, tá jogando muito bem, ótimo. O nível garoto. é alto, né? Mas o Zé Rafael, eu pego o Zé Rafael. A temporada do Zé Rafael de 2023 agora, para mim ele foi o melhor jogador do Palmeiras
de 2023, ele jogou muito. Vou te falar, eu acho que o Zé Rafael, não sei se ele perde algum duelo de primeiro volante hoje no futebol difícil. brasileiro. André. O Gar tá muito bem, o André. O André. Do André, talvez ele. Acho que ele. Não, talvez não. Acho que ele perde do André. Tirando o André, é difícil, hein? muito difícil. Ele perdeu um duelo dessa posição. Passa muito Mas por ele. o Pablo Maia, eu achei muito bom. Também Muito acho. bom. Acho que dificilmente termina o ano no São Paulo. Acho que ele deve ser vendido no meio do ano. E aí, assim como o Zé Rafael era um jogador mais ofensivo, virou volante, o Alisson era um atacante, virou um segundo homem de meio campo. Tudo indica que vai jogar o Richard Rios. A gente compara Richard Rios com o Alisson. Vai de Alisson ou Richard Rios, Paulo Nunes? Alisson. Para mim, o Alisson foi imprescindível para o São Paulo na temporada passada. E nesse jogo com o Corinthians já jogou muito. Tá jogando muito nessa posição. Incrível, né? O cara que era atacante, jogando praticamente como um segundo ou um próprio primeiro volante. Já jogando muito, Alisson. Eu acho difícil essa. Ele tá muito bem, o Alisson, mas eu acho que eu ainda prefiro o Richard Rios. Se fosse ter um time, eu acho que ele seria meu titular. Mais difícil essa. Você vai de Richard Rios. Richard Rios. Você desempata, Renata. Eu vou no Alisson porque eu acho que ele se reinventou nessa posição. Eu acho que ele é muito importante na saída de bola, ele é muito importante nas coberturas, ele chega na área, ele finaliza, acho que potencializou muito o futebol dele e acho que tem o Luiz Gustavo aí também que em algum momento entra nesse meio campo, né? Eu acho até que o São Paulo contratou o Luiz Gustavo porque imagina que o Pablo Maia vai ser vendido e aí o Luiz Gustavo entra. Mas saindo ou o Alisson ou o Pablo Maia, tem entrado o Luiz Gustavo muito bem, é um jogador de altíssimo nível. Mas nessa disputa aí eu vou de Alisson. Vamos agora comparar o jogador que atua pela direita no setor ofensivo de cada time. O Rato, pelo São Paulo, e o Mike, pelo Palmeiras, que foi a solução que o Abel encontrou, a melhor solução que o Abel encontrou desde que o Dudu se machucou. Você vai de Mike ou você vai de Rato para fazer o seu lado direito aí, nesse duelo? São características diferentes, porque o Mike dá um pouquinho mais de profundidade e o Rato, até como canhoto, mas ele está sendo muito importante para o São Paulo. Acho que se fosse Rato e Dudu, seria Dudu, né? Mas tô achando que o Wellington Rato, ele depois do lançamento que ele deu, né? Eu opinei, hoje eu fiz esse que é melhor, com as minhas opiniões, não com a de vocês, pro GE, e eu opinei que o Rato, acho que hoje é um dos jogadores mais subvalorizados, pouco falados. Aí você atrapalha o que eu vou falar. Por aquilo que ele tem entregado no Até time a de São palavra Paulo. que eu ia falar só subestimado. Aí você me atrapalha, roubou meu comentário. Subestimado pela mídia, assim, Isso, né? eu acho ele muito superestimado. É muito bom jogador, Rato. A bola parada fortíssima do São Paulo, desde que ele chegou. É muito bom jogador. Visão de jogo, é bola um armador parada. que joga lá pelo lado direito. Eu acho ele muito bom jogador. E claro, nesse duelo aí com o Mike, eu acho que ele leva tranquilo, na minha opinião. E Ele tem mais repertório que o Mike para jogar ali, né? taticamente, ele também ele agrega muito ao time de São Paulo. A qualidade é diferente. Quando a gente está até comparando porque o Mike esquemas exatamente, diferentes. Esquema tático diferente. Então fica até chato com o Mike nessa, né? exatamente, é isso aí. O Mike deveria ser comparado com o Rafinha, mas não tem como, né? tem Um como. joga de 3, outro Exato. 3 zagueiros, ou joga com 2. E na função de 10, a gente tem o Rafael Veiga e o Luciano. Estamos também diante de uma comparação desigual a favor do Veiga aqui? Totalmente. Por mais que o Luciano seja um jogador decisivo, né? Muito Pode importante. ser que ele decida o jogo domingo, ele tem essa capacidade. Eu gosto muito do Luciano. em Chama tudo. a responsa, gosta de jogo desse tamanho. grande, ele se integra demais na equipe. Ele tem um comportamento meio parecido com você, Eu né? gosto dele por isso. Porque ele tira a paciência de todos os jogadores rivais. Você tirava a paciência dos rivais? Não, algumas vezes. Mas assim... Mas com todo respeito, não é porque o Paulo Nunes está aqui, não. Mas o Paulo Nunes jogava bem mais que o Luciano. claro. Mas muito O mais. Rafael Veiga, cara, o Rafael Veiga, Conrado, o que ele parece assim, o que ele está crescendo em entender o jogo. Você pode ver que nessa temporada agora, do nada ele está dentro da área para finalizar, do nada ele está dominando. Então assim, ele gosta de jogo grande, tá? Não, sem falar em jogo Gosta grande. muito de jogo grande. Em gols de finais, em finais de campeonato. Rafael Veiga é absurdo. Um dos melhores jogadores do país é o Rafael Veiga. Fechamos em Veiga, então? Unânime. Cara, do lado esquerdo, a gente tem um atleta de uma carreira internacional, que é o Lucas Moura, e um jogador que é um trabalhador, já recompensado, inclusive, com convocação 2 para a seleção brasileira, que é o Rony. Rony ou Lucas? Lucas.
E o Lucas tem dúvida, né, sobre jogar ou não. Tava sentindo dores, até vai viajar. Ele saiu no intervalo, o Paulo falou, que... mas que ele sentiu. Não, ele tava com dores ainda, era dúvida sobre esse jogo. Ele vai viajar, quer viajar, jogou com dores contra o Corinthians, é possível que vá para esse sacrifício. E acho que o Lucas é outro tipo de jogador que cresce em jogos assim. Acho que voltou muito bem para o São Paulo. Acho que se o Lucas não jogar, aí o favoritismo do Palmeiras aumenta. Concordo. Mas é um jogador que foi determinante para o São Paulo conseguir o título da Copa do Brasil no ano passado. Se o São Paulo perder o Lucas, realmente vai ser... Vai sentir muito. O Rony, se você me pergunta esse ano passado, o Rony estava muito bem. Caiu de produção, está voltando de novo. É um jogador que tem... Né, foi pro banco, né? Exatamente. E tem uma moral com o Abel, né? O Abel com certeza vai trazer de volta ele pro grupo, mas o Lucas é acima da média. E aí no comando do ataque, Caleri ou Flaco Lopes, Conrado? Caleri. O Flaco Lopes está ainda tentando se firmar no Palmeiras, a saída do Henrique para o Sub-23, ele está tendo mais oportunidades, fazendo um golzinho ou outro. O Abel Ferreira até deu uma pontadinha nele na coletiva, né? Foi até engraçado, ele está falando na coletiva, aí o Abel falou assim, não, porque o Flaco Lopes... Não, peraí, que eu não vou falar isso, porque senão vocês vão... vão tirar minhas palavras de contexto. Mas aí depois ele acabou falando que às vezes eu provoco ele, falo, você é argentino, basicamente falando que quer ver mais sangue dele, né? Quer ver ele brigando mais, quer ver ele disputando mais, tendo mais aquela intensidade que, por exemplo, sobra no Rony, né? Então, acho que é um cara que está se acostumando ainda. Eu acho bom jogador, jovem ainda, o Palmeiras investiu muito, mas o Caleri é ídolo do São Paulo, né? O Caleri é muito... Nossa, o Caleri... Absurdo, essa camisa parece que exatamente, cola nele, impressionante o que ele entrega. Ele entrega pelo São Paulo, assim, o jogador mais assim identificado com o São Paulo na atualidade. E a entrevista dele? Você viu a entrevista dele? Eles não gostam de jogar com a gente. Eles já botam fogo no jogo. É bom pra caramba. E ele jogou uma pressãozinha, o favoritismo. Ele jogou pro Palmeiras também, né? A obrigação é deles, pelo momento recente, mas claro, né? Jogando a pressão pro outro lado. Eu não vou cometer aqui a sandice de comparar o Abel com o Carpini. Vou apenas rodar quem é o Carpini, a carreira dele, e perguntar para vocês se o Carpini tem condições de chegar no nível do Abel. Se vocês enxergam nos primeiros passos que o Carpini, aos 39 anos, dá como treinador, que ele chegue num estágio onde, por exemplo, hoje está o Abel. Eu torço porque a gente conversou muito, ele foi no Boleiragem, e, cara, o que ele tem de conhecimento de futebol, de entender as táticas de jogo. E ele tem uma situação, André, que pelo menos até agora eu vejo. Ele tem muito conteúdo. Só que tem treinador que tem conteúdo e não consegue passar isso para o jogador, não consegue produzir isso dentro do campo. E pelo menos até agora, o que ele conversa, o que ele fala sobre futebol, é o que ele coloca em prática em jogo. Então, assim, tem tudo. É um cara novo, um cara antenado. Ele chega falando... Né, da humildade que ele tem, que ele precisa do Muricy, como o Tele Santana foi importante para o Muricy. Isso, num grupo de jogadores, num grupo de trabalho, é importantíssimo. E tem uma coisa que eu acho que o Abel, ele muda de patamar em termos de carreira quando ele chega no Brasil, quando ele chega no Palmeiras. Né? Ele tinha uma carreira ainda de início. Incipiente. Exatamente. E em clubes que ele não teve as mesmas condições que ele teve no Palmeiras de brigar por títulos. E acho que o Carpini agora chega num clube em que ele começa a ter condições de brigar por títulos. Ele chegou numa final de Paulista com o Água Santa, mas vamos combinar, qual a chance, né? Assim, era 1% de chance dele ser campeão em cima do Palmeiras com o Água Santa. Agora, com o São Paulo, ele tem mais chance de conquistar títulos. Pode não vir agora na Supercopa, pode vir outro, mas ele tem um pouquinho mais, ele tem um elenco encorpado, ele tem um clube com uma torcida gigantesca, ele tem uma estrutura melhor. E aí eu acho que quanto mais o São Paulo for organizado para dar essa estrutura para o Carpini, e aí eu quero dizer... Se perder para o Palmeiras a Supercopa, não abalar o Carpini. Se tiver oscilações que são normais no início de temporada, não abalar a posição do Carpini. Se isso acontecer, eu acho que tem um potencial grande de o Carpini fazer uma boa carreira no São Paulo. Uma carreira longeva, que eu vejo muito potencial nele. E aí, assim, você encontra um bom elenco, você encontra estrutura de trabalho. Isso tende a dar um bom casamento, como deu Palmeiras e Abel. Tomara, só tenho a falar sobre isso. Sua pergunta, eu falo tomara. Para o futebol brasileiro seria ótimo se um Carpini chegasse no nível do Abel Ferreira. Torço muito para que isso aconteça. Assim como tem sido equilibrado o duelo Palmeiras e São Paulo, foi equilibrado esse que é melhor também. Em campo, o Palmeiras ganhou 6 dos 11 duelos, o São Paulo ganhou 5.
O Everton ganhou o duelo com o Rafael, o Rafinha ganhou o duelo com o Marcos Rocha, os 2 zagueiros foram do Palmeiras e o Piquerez levou o duelo sobre o Wellington. O Zé Rafael levou o duelo sobre o Pablo Maia, o Alisson levou o duelo sobre o Richard Rios, o Rato levou o duelo sobre o Mike, o Veiga sobre o Luciano, o Lucas Moura sobre o Rony, o Caleri sobre o Flaco e o Abel Ferreira é o treinador. Falando em treinador, acaba de subir uma notícia no GE, tem mais um que pega a senha para cobrar o Corinthians na Justiça. Vitor Pereira está cobrando 7,5 milhões na Justiça, que segundo ele, não foram pagos referentes a FGTS, férias e 13º, dado o ano que ele, quase o ano inteiro que ele passou dirigindo o Corinthians. A gente avaliou as prováveis escalações para domingo, temos essa dúvida se o Lucas Moura terá condições de atuar, e a gente foi buscar jogadores nos bancos que possam decidir os jogos. E quando eu fiz essa lista, uma surpresa que eu mesmo tive foi de que o São Paulo tem jogadores no banco capazes de fazer alguma diferença no jogo. Por exemplo, o Luiz Gustavo, que entrou terça-feira e fez o 2º gol do São Paulo contra o Corinthians. O Galopo, que era um jogador que estava super bem antes de se machucar. O Nicão, pela sua experiência. O Ferreirinha, que é um jogador de velocidade, diferente, que pode mudar a maneira de jogar. E o Michel Araújo, o garoto. Do Palmeiras, a gente listou o Caio Paulista, o Gabriel Menino, o Aníbal Moreno, o Breno Lopes e o John como jogadores que podem transformar a situação em campo em relação aos titulares que a gente exibiu há pouco. Mais alguém que vocês destacariam, assim, que possa fazer uma diferença? E pergunto, quem tem mais banco para mexer, fazer a diferença no jogo? Difícil, né? Lembrando que o Endrick não tá, né? O Palmeiras não tem um grande banco, cara. O elenco do observando Palmeiras, aqui, mas tá bem... Eu acho parelho, cara. Parelho, tá bem... muito parelho. tem a Você vê que garotada, a diferença ainda do tem Palmeiras é esse cara aqui, cara. É o Abel. Tem o Luiz Guilherme e o Estevão, né? Que são com garotos, né? 16 e 17 anos, mas eles têm entrado cada vez mais. Tá parelho, cara. E o Endrick tá fora, né? O Endrick tá fora, bom lembrar. Acho que... O Endrick seria titular, Pra mim né? tá parelho aí, André. Pra Tá mim, parelho, assim, né, cara? Mas eu acho que é a engrenagem, né, que o Palmeiras... É uma coisa muito curiosa que a gente, na Supercopa do ano passado, falava antes do jogo. Olha, o Flamengo tem mais opções de banco. O Flamengo acabou de repatriar o Gerson e papapá. E o Palmeiras acabou de perder o Scarpa e acabou de perder o Danilo. E, no entanto, não é que a engrenagem do Palmeiras voltou a funcionar? Eu acho que é o que você falou. O Abel, ele potencializa demais esse elenco. E quando você entra numa engrenagem que funciona, fica muito mais fácil você render, inclusive para esses jovens que vêm da base e que já têm respondido, né? John tem tido oportunidades, o Luiz Guilherme, enfim. Acho que inclusive podem ter mais oportunidades porque tem muito potencial nessa base do Palmeiras. Mas eu acho que o São Paulo se fortaleceu, porque além dessas chegadas que tiveram no ano passado, aí tem o Luiz Gustavo que chega, que eu acho que ajuda bastante, tem um Galopo voltando, eu acho que ele é um jogador muito bom, que se lesionou no ano passado quando ele estava na melhor das fases. Lesão muito séria, né? Se Exatamente. você tivesse o Nestor, o Luciano exato. poderia ser uma opção de banco para mexer no time. E a única coisa que eu acho que o São Paulo ainda não resolveu é o banco do Caleri, porque hoje o banco do Caleri é o Juan, que é um jogador da base que ano passado, assim, todo jogo ele entrava, acho que é um jogador que tem potencial, mas talvez a confiança esteja baixa, porque ele, de fato, responde muito pouco. Então, acho que é complexo você ter o Caleri e o Juan, sabe? O Juan tem que entrar quando o Caleri não tá bem, ou quando o Caleri precisa sair, ou quando o Caleri tá machucado. Mas o São Paulo foi ao mercado, não conseguiu. Até tinha tentado, se eu não me engano, o Pedro Raul, né? Acho que tentou trazer o Pedro Raul, era muito caro, etc. Mas é um gap aí que o São Paulo tem no elenco. De toda forma, você pode montar de outra forma. Você pode montar... Rodrigues também. Ele tem o Rames que nem... Rames que não ia aí, tá? Que ele ainda não tá. Mas assim, eu acho que o Rames está no elenco, né? Mas nesse momento não é uma opção, né? Mas isso mostra que o Palmeiras, o elenco, não anda junto na mesma toada que os títulos conquistados pelo time, pelo Abel Ferreira e, claro, pelo Palmeiras, pelo grupo de jogadores. Mas assim, você vê ali o banco, não é nada, meu Deus, esse time aqui deve ser o maior time, o time mais vencedor dos últimos anos do futebol brasileiro. Não é assim, né? Mas é o melhor elenco que o Palmeiras consegue montar com o orçamento que tem. É admirável isso, cara. Você montar... Tenho falado isso e é importante bater nessa tecla. A gente está falando aqui de 300 milhões de reais por ano a menos que o Flamengo. É óbvio que isso impacta na qualidade do seu elenco. E ainda quando gastou,
não conseguiu acertar recentemente, no sentido, por exemplo, o Arthur, quando o Arthur, hoje a gente pensa do Arthur de outro jeito, mas quando ele foi contratado, eu tenho certeza, todo mundo falou, nossa, baita contratação, vai cair como uma luva, foi lá, gastou, mas ainda assim tirou do gastou Bragantino. 27 milhões de reais. E tem o Dudu, Mas aí deu né? mais caro agora, né? Sim, compara com os investimentos Não, que... claro, né, mas eu digo que o mesmo Flamengo ele, faz. aí acabou, não deu certo, saiu, antes tinha investido no Tabata, não deu certo, o Atuesta, que era um colombiano, que veio, também não deu Pensar, certo. cara, o Arthur custou ao Palmeiras o que o Pedro Raul está custando ao Corinthians. Então, assim, o Palmeiras não é um clube... O grande investimento do Palmeiras é na manutenção da sua comissão técnica, cara. E dos jogadores, que é Porque caro. o a maioria dos jogadores Dudu também. é um dos principais caras desse time. Gustavo Gomes, Rafael Veiga teve que ser renovado, o próprio Rony. Claro. Então, assim, são jogadores que o Palmeiras não O Everton mas tá lá há muito tempo, o Marcos Rocha, todo mundo, se segura uma Piquerez. base e segura o treinador, que é a maior contratação que o Palmeiras sempre faz, aí é o tamanho que o Palmeiras tem para enfrentar esses... Eu só não sei se eu concordo que o elenco não acompanha. Eu acho que é o elenco possível e, assim, que se encaixa perfeitamente no bolso do clube e como que o treinador consegue fazer. O que eu quis dizer, Rizek, é que assim, quando você olha o elenco, se você olhar de fora, né? Sei lá, traz alguém de fora. Você fala, Caramba, esse time tá esse dominando. time aqui vai conquistar verdade. 2 brasileiros, 2 Libertadores, blá, 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 vai conquistar um título atrás do outro porque é um elencaço. perfeito, você tem é razão. muito melhor do que os outros. É isso que eu estou dizendo. tem toda a razão. Eu acho que o Palmeiras, como clube, está conquistando ainda mais do que tem de elenco. Isso é ótimo, isso aqui é um elogio que eu estou É fazendo. a vitória de uma gestão e não de grandes nomes, e não de grandes jogadores Isso galácticos. é um elogio que eu estou fazendo. valorizando até o próprio Abel. Estou valorizando Retiro todo o que eu mundo. disse, Conrado tem toda a razão. E o favoritômetro, Paulo Nunes? Quem é o favorito para ganhar a Supercopa domingo de 0 a 100? Tudo isso que o Conrado acabou de citar, pelo tempo de trabalho, pela capacidade do treinador, por esses jogadores já terem na mente, né, uma mentalidade vencedora de títulos. É óbvio que está enfrentando um São Paulo que evoluiu muito, mas para mim é 55-45. Palmeiras. Conrado? É, difícil, porque a gente também, além dos números do Palmeiras, né, super vencedor, a gente também mostrou os números do confronto, né, que é super equilibrado. super equilibrado, né, jogo único, final. Mas eu vou dar um pouquinho pro Palmeiras para não ficar no muro. É 53%. Dá 55 logo, para com isso. Renata? Não, o meu número era 53 mesmo, 53 A gente está junto aqui, Paulo. A gente está junto aqui, Paulo Nunes. Na média, então, um ligeiro favoritismo, na opinião dos debatedores de hoje. Domingo, a gente vai fazer o programa do gramado do Mineirão a partir de 12h30.